Sabe, para muita gente, a candidíase vulvovaginal de repetição é bem mais do que uma infecçãozinha chata. É um ciclo, sabe? Um ciclo super frustrante de desconforto, de tratamento, que parece que nunca resolve o problema de verdade. Então, hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e o que a ciência está descobrindo sobre a verdadeira origem de tudo. É aquela sensação de estar num loop, né? Os sintomas melhoram um pouquinho e daí voltam com tudo de novo. É uma realidade que, além de desgastante, é muito mais comum do que se imagina. Só que, para encontrar a resposta definitiva, a ciência começou a olhar para um lugar, digamos, bem inesperado. E olha, só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, estima-se que 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de candidíase durante a vida. É uma condição super prevalente mesmo que afeta a maioria da população feminina em algum momento. Mas o foco da nossa análise hoje é nesse grupo aqui. Cerca de 5% das mulheres enfrentam o que a gente chama de candidíase de repetição. São 4 ou mais crises em um único ano. E aí, deixa de ser um incômodo e vira um problema crônico, que impacta e muito a qualidade de vida. Ok, antes da gente chegar no ponto principal, vamos só revisar rapidinho o que, em geral, todo mundo já conhece. Quais são aqueles fatores que são sempre apontados como os culpados por trás dessas crises? Essa lista aqui deve ser bem familiar, né? Alterações hormonais, uso de antibióticos, muito estresse, uma dieta cheia de açúcar. Tudo isso cria o cenário perfeito para a Cândida fazer a festa. Mas e se tudo isso for só o gatilho e não a causa raiz do problema? Pois é, as pesquisas mais novas mostram que essa é só uma parte da história. E é exatamente aqui que a história começa a virar. E se a solução definitiva não estiver em tratar a vagina de novo, e de novo, e de novo, mas sim olhar para um outro sistema do nosso corpo? Todas as pistas estão apontando para um culpado que pouca gente imaginaria. É isso mesmo. As pesquisas mais atuais sugerem, com muita força, que nos casos de infecção recorrente, o intestino funciona como um reservatório constante do fungo Candida albicans. A verdadeira batalha, na verdade, começa lá dentro. O nome técnico para essa bagunça toda é desbiose intestinal. Mas falando de um jeito simples, é como se o time dos bichinhos do mal começasse a ganhar do time do bem lá no nosso intestino. E quando os ruins dominam, as consequências se espalham pelo corpo todo. Quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado, tem um intestino saudável, com uma barreira que protege, um sistema imune que funciona direitinho. Do outro, um intestino em desbiose, com essa barreira toda falha, com as defesas lá embaixo, basicamente uma porta aberta para um monte de problema. Tá, mas como assim? Qual a conexão? Como um problema que começa lá no intestino acaba causando uma infecção na vagina? Parece longe, né? Mas existe um caminho biológico bem claro que liga uma coisa na outra. O processo é mais ou menos esse. Primeiro, a desbiose deixa o intestino mais fraco. Isso permite que a Cândida, que já mora ali, se multiplique sem controle nenhum. Com a imunidade geral do corpo já meio abalada por causa dessa bagunça, o fungo simplesmente migra da região perianal para a vagina. E isso não causa só uma infecção, causa um ciclo sem fim de recolonização. E toda essa cascata de eventos acaba detonando a linha de frente da defesa vaginal. Um ambiente vaginal saudável é ácido, por causa dos lactobacilos. Só que o intestino em desbiose acaba enfraquecendo essa proteção natural. E aí, o ambiente fica muito mais fácil de ser colonizado pela Cândida. Ok, deu para entender a raiz do problema. E a parte boa é que a solução também pode começar pelo básico, pela nossa alimentação. A nutrição tem um papel gigantesco em restaurar esse equilíbrio que foi perdido. A primeira missão aqui é bem clara: cortar o combustível da Cândida. Ela adora glicose. Então, reduzir de forma drástica o consumo de açúcar, de ultraprocessados e daqueles carboidratos que viram açúcar rapidinho no sangue é um passo estratégico. É como deixar o fungo passando fome. Ao mesmo tempo, a gente pode montar um verdadeiro arsenal de combate na cozinha. O óleo de coco, por exemplo, é cheio de ácidos que combatem fungos. E especiarias como a cúrcuma, o gengibre, o orégano e a canela são fáceis de incluir na rotina e ajudam muito nesse processo. E para ganhar essa guerra, a gente precisa de reforços, da cavalaria. É aí que entram os probióticos. Algumas cepas específicas de lactobacilos e até uma levedura do bem, a Saccharomyces boulardii, ajudam a repovoar o intestino com os micro-organismos certos, que vão competir com a Cândida e colocar a casa em ordem.
Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, fica óbvio que a abordagem para candidíase de repetição precisa mudar. É hora de parar de só apagar o fogo ali no local e começar a cuidar da floresta inteira, ou seja, do sistema como um todo. E isso explica perfeitamente porque aqueles cremes e óvulos muitas vezes só trazem um alívio que não dura nada. Eles estão tratando o sintoma, a fumaça, mas ignoram completamente a origem do fogo, que é o reservatório de Cândida no intestino. Enquanto essa fonte não for controlada, o ciclo vai sempre recomeçar. Essa frase resume tudo. Para quebrar esse ciclo vicioso da candidíase recorrente, o foco tem que mudar. Tem que sair do tratamento do sintoma e ir para a restauração da saúde do sistema, começando pelo nosso ecossistema intestinal. E no fim, a gente fica com essa reflexão. As evidências científicas estão mostrando que olhar para a saúde do intestino pode não ser só mais uma estratégia, mas talvez a peça central que estava faltando para finalmente encontrar um alívio que seja de verdade, que seja duradouro.